Fala, gente, tudo bem? Aqui é Romualdo, CEO da CRM Think. Estou aqui para trazer um conteúdo que já nos pedem há bastante tempo, que é sobre uma possibilidade de usar o e-mail da Amazon Email Service como um dos servidores de disparo de e-mail em massa dentro do Bitrix 24. Eu já gravei isso num podcast, inclusive lá no nosso 24cast. Vou até deixar aqui nos comentários como foi esse podcast. Lá a gente entrou muito em detalhe. Na verdade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, não vou deixar no comentário, mas vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu convidei uma pessoa que é mais especialista no assunto Amazon, para a gente trocar uma ideia sobre isso, e a gente vai mostrar os caminhos, como é que você pode tirar proveito disso. Deixa eu já trazer ele aqui para o nosso bate-papo. Fala, Juliano, tudo bom? Bom dia, Romualdo, tudo bem? Tudo certinho, obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece. Lembrando que no episódio 149 do 24cast, o Juliano trocou uma ideia comigo. O Juliano vai se apresentar aqui, e lá a gente comentou sobre essa possibilidade. Lembrando, né, que aqui no nosso canal, se você não está inscrito aqui, se inscreve aí, canal aqui da 24cast, canal aqui da CRM Think, 24cast, a gente está em todas as plataformas lá de áudio com o nosso podcast semanal sobre Bitrix 24. Então hoje, Juliana, a gente vai trocar uma ideia aqui, já vai mostrar na prática um pouco. Lá no podcast, quem quiser saber bem detalhadamente, volta lá no podcast e ouve o episódio, e você vai entender o que a gente quis trazer para cá, tá? Hoje a gente vai um pouco mais na prática explicar como você pode tirar proveito do Amazon Email Service. Pode ser outro serviço? Poderia sim, SendGrid e essas outras empresas que têm um serviço mais profissional, se é assim que posso chamar, de disparo de e-mail. Juliano, se apresenta aí quem que você é, fala um pouco da Informatec, que é a tua empresa, que é parceira nossa aqui. Show de bola. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Obrigado de novo pelo convite, Romualdo. A Informatec já está há 20 anos aí no mercado, na parte de infraestrutura e tecnologia. Algo que hoje é muito utilizado nas empresas são soluções cloud, né, nuvem, muito provável todo mundo já ouviu falar nisso. Então também somos especialistas nisso aí. E a AWS também, muito provável todo mundo conhece, já ouviu falar. É uma das soluções que a gente acabou incorporando no nosso dia a dia aí. Somos especialistas na entrega desse tipo de serviço. E a ideia é juntar aí o conhecimento de ambas as partes aí para poder entregar um conteúdo bacana para a galera que está nos assistindo. Perfeito. Quem quiser saber mais, a gente vai também deixar na descrição aqui o site da Informatec. Informatec é uma empresa que eu assino embaixo, a gente faz muito trabalho junto aqui. Qual que é o assunto que a gente vai tratar hoje? O que acontece? Dentro do Bitrix tem a ferramenta de marketing, né, que é o CRM Marketing. Então, por lá você pode, além de disparar os e-mails no dia a dia ali mais transacional, você pode também disparar um e-mail massa. Lá no disparo de e-mail massa, eu costumo dizer que a gente tem basicamente 3 opções. Quais são? Você pode usar o próprio serviço do Bitrix para disparar o e-mail. Claro que você tem que ficar atento qual a versão do Bitrix que você está usando. Lembrando que na versão gratuita não tem mais disparo de e-mail em massa. Você tem as versões, né, a Basic, a Standard e a Professional. Cada versão tem o seu número ali de disparo. Pois bem, então você pode fazer seu e-mail marketing lá dentro do Bitrix e mandar o disparo usando todo o serviço do Bitrix. O que acontece, e aí é reflexo do nosso histórico aqui. Quando você usa o Bitrix, a tua entrega não é tão efetiva quando você usa um serviço profissional. Acredito até que o Bitrix está tratando isso. Eu participo de alguns fóruns lá com outros parceiros e eles estão melhorando esse serviço, mas ainda eu acho que não é tão poderoso quanto o Amazon Email Service ou o SendGrid. Segunda opção, você pode colocar lá dentro o teu próprio SMS da tua empresa. Isso aqui é meio perigoso, né, Juliano? Por exemplo, você tem lá, usa local web, você usa Google ou Microsoft. Quando você usa o teu próprio servidor, você pode cair nos problemas que essas ferramentas têm, porque elas não são ferramentas prontas para um disparo em massa. Se eu não me engano, o Google, até a própria Microsoft tem uma limitação ali de quando você dispara em massa, eu acho que ele manda aquele mesmo e-mail, uma quantidade de 100, 500, eu não sei, tem uma limitação por dia, né, Juliano? Ele não manda tudo de uma vez. Tem algumas limitações diárias, até mesmo por horas, né, justamente para proteger a reputação do teu domínio, né? Perfeito. De certa forma, serviços como o Google, Microsoft, a ideia é que eles tenham uma segurança avançada, uma disponibilidade avançada, entretanto, eles não são feitos para esse disparo em massa, né, para uma campanha de marketing, transacional, algo desse tipo. Né? Exatamente. Então, mandar por e-mail isso, responder no dia a dia, né?
Aí funciona perfeitamente. Então, por isso, em paralelo, tem as soluções que são destinadas ao e-mail em massa, que uma das principais funções desse tipo de situação, de tecnologia, é proteger a reputação no teu domínio, de modo que o teu domínio não seja listado numa backlist, passe a cair em spam e aí ter todo aquele problema até nos e-mails transacionais. Então, por isso a separação dos serviços aí. Perfeito. É isso aí. Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje é a terceira opção, né? Então, recapitulando, você pode usar o servidor do Bittrex, que tem suas limitações, funciona, mas eu acho que a entrega não é tão efetiva quanto o que a gente vai mostrar aqui hoje. Segunda opção, usar o teu próprio serviço, Google, Microsoft, Local Web, HostGator, GoDaddy, tem vários, que não é o ideal, porque você pode cair nas limitações e eles não são prontos para esse tipo de serviço em massa. E a terceira opção é usar um serviço profissional de disparo em massa, que tem o Amazon Email Service, SendGrid e vários outros. Estou citando esses dois que são os mais conhecidos. O Amazon Email Service, por que a gente está trazendo ele como opção? Nós utilizamos aqui, temos uma taxa de abertura muito boa e ele tem uma gratuidade, se eu não me engano, o Júlio me ajuda aqui a corrigir, são até 60 mil contatos mês. É isso, Juliano? Exatamente, eu não sei se os 60 mil você exatamente... Quer compartilhar a tela aí? Não sei se você está com o site do Amazon Email Service, você quer compartilhar ele? Deixa eu dar uma aqui o nível gratuito. As clouds, de modo geral, elas têm camadas gratuitas, que a gente chama, né? Que é para questão de computação na nuvem, a questão de DNS, a própria questão dos e-mails, né? Em geral, uma empresa que ela está buscando por uma solução de e-mail marketing, acaba que ela não se encaixa na camada gratuita, de certa forma, porque ela é gratuita, Verdade. Mas ela é limitada em termos de quantidade, né? Então, Sim. Mas e falando em termos de preço, por que o AWS em geral? Porque acaba sendo uma das mais acessíveis, né? Se eu não estou enganado, Verdade. Parte ali uma camada paga, ela parte a partir de $10 e você, nossa, tem uma infinidade de e-mails lá e você paga literalmente conforme o uso, né? Então, conforme você envia mais ou menos, você acaba tendo essa variação de preço, então ela é bem acessível. Mas, de certa forma, a própria camada gratuita que já oferece, ela já está bem além, bem mais avançada Sim, de qualquer outra. Para pequenas empresas, pequenas e médias, talvez chega ali no máximo. Lembrando que, assim, como boas práticas, o ideal é que você dispare e-mail para quem você já tem contato, né? Não adianta comprar uma lista de e-mail fria lá, isso daí não funciona mais. Não funciona. Não sou eu que digo, você pode pesquisar na internet aí, a maioria dos especialistas em e-mail marketing, né, dessa estratégia especificamente, eles já falam isso. Então não adianta comprar e-mail frio, pode usar, ok, aí é uma estratégia da tua empresa. Mas eu sou muito adepto, e já falei em vários episódios lá do nosso podcast, que o ideal é ter uma base boa, né, de pessoas que você realmente já fez negócio, de lead, enfim, ou e-mail que você fez com alguma estratégia, mas enfim, isso não é o que eu quero tratar aqui, tem muito material legal na internet disso. Pois bem, o Amazon Email Service, nós estamos usando aqui, não precisa construir nada de integração com o Bittrex, a gente vai mostrar aqui os caminhos para você ter isso dentro da tua empresa e usando e tirando o melhor proveito. Juliano, você quer falar um pouquinho do Amazon Email Service? Quiser compartilhar a tua tela? Nós vou iniciar aqui. Tá bom, nós vamos começar da seguinte forma, nós primeiro vamos mostrar o Amazon Email Service, os caminhos para parametrizar, lembrando que aqui talvez a gente não vai conseguir se explicar sozinho. E outra, uma sugestão, se você for por esse caminho, envolve um especialista da tua empresa ou uma empresa terceirizada. Nós aqui, por exemplo, não temos esse domínio, Juliano, que é a empresa que fez pra gente, né? A gente contratou lá o serviço do Juliano, ele acabou fazendo pra gente. Tem empresa que consegue fazer sozinho? Sim. Ok, sem problema nenhum, mas é legal ter um especialista porque é um assunto delicado. Você pode errar e isso pode impactar. Então, vamos trazer a tua tela aqui. Tá lá a sua telinha, Juliano. Segue aí. Show de bola. Embora o passo a passo dentro da AWS ele seja bem definido, a gente tenha ali, de certa forma, mapeado como que faz a configuração, cada domínio, cada empresa, ela vai ter a sua particularidade com relação à hospedagem de DNS, às vezes ao registro do domínio, então a gente não consegue, de forma assertiva, mostrar o passo a passo com relação, por exemplo, à validação de um domínio dentro do DNS do provedor, né, onde a pessoa está usando. Então, que, claro, né, existem inúmeros provedores DNS ao longo do planeta, né, então a gente não conseguiria alcançar todos. Mas em termos de AWS, em termos de passo a passo dentro da ferramenta, para chegar lá no Amazon Email Service, lá, isso é tranquilo, tá? Que é o que a gente vai mostrar aqui agora.
Bom, o primeiro passo para a gente poder chegar até o serviço, o que é? É a gente ter uma conta na AWS, certo? A conta, a forma de criar isso é extremamente interativa, gratuita, inclusive. Você vai precisar, obviamente, ter um cartão de crédito válido, configurado dentro da plataforma, né, na hora de fazer o cadastro, porque quando as soluções que você estiver utilizando lá, elas ultrapassarem as camadas gratuitas, naturalmente isso vai haver uma fatura sobre isso no final do mês, né? Então é importante que você tenha um cartão de crédito válido dentro da plataforma, né? Então, basicamente, se nós acessarmos o site, né, aws.amazon.com, nós vamos cair na tela de login, e para quem não tem a conta, né, o menu ali à direita de criar conta, faça o login no console, ele vai dar os passos ali para você fazer a criação, certo? Sem grandes problemas. Juliano, só uma pergunta aqui, eu vou deixar você mais tocando e vou navegando aqui com você, tá? Uma pergunta, para quem já tem uma conta na AWS, né? Sei lá, tem empresa que tem vários outros serviços, né? Lembrando que o AWS nem sei dizer, mas é uma grande pool de serviços. São quase 200 serviços dentro da cloud, dentro de computação, hospedagem, inteligência artificial, dentre vários outros. Legal. Basicamente, ele já tem esse login, né? Ele consegue chegar para a AWS quando ele for na lista de recursos, né? Exatamente. Quem já tem uma conta dentro da AWS vai chegar numa tela parecida com isso, né? Onde aqui em Service você consegue buscar pelos serviços que você vai usar, né? Os recentemente utilizados eles vão ficar aqui do lado. Então, assim, quem já tem a conta na AWS vai ver esse painel aqui. O serviço que a gente vai usar dentro lá da AWS é esse cara aqui, a Amazon Simple Email Service, que basicamente, resumidamente, é o Amazon SES, que a gente chama. Então, quando eu me referi a Amazon SES, a gente está falando desse serviço. De modo geral, esse serviço e todos os serviços, a Amazon, eu costumo dizer que ela separa por regiões de computação. O que acontece? Por exemplo, a gente observa aqui que eu estou numa região do norte da Virgínia, certo? Vejam bem, eu estou na região norte da Virgínia. Se eu for aqui em Amazon Simple Mail Service, que é o serviço que eu gostaria de utilizar, veja que eu não estou encontrando nada aqui, não apareceu nada, não tem nenhuma identidade verificada. Às vezes o cliente vai estar lá pensando, puta, mas eu fiz todo, né, o setup, o passo a passo e sumiu tudo, perdi tudo. Não, não é isso, é porque o que acontece, é muito comum, tá? Por isso esse toque. Quando você faz o login no portal, a região aqui ela pode estar diferente do que você eventualmente configurou o serviço. Então, nesse caso aqui da CRM Think, a gente vê que na região Norte Virgínia não tem nada configurado em termos de identidades. Mas quando eu mudo para Ohio, quer ver? Se eu mudar a região para Ohio e eu voltar aqui ao serviço do SES, né, da AWS, apareceu para mim as identidades verificadas. Ou seja, o serviço está configurado, eu tenho ele, porém na região de Ohio da AWS, não na outra, né? Rapidamente, se nós observarmos aqui, existem várias outras regiões, né? Inclusive existe a região que fica aqui no Brasil, em São Paulo, tá? Então isso é um detalhe bem importante para quem está iniciando agora, às vezes não tem esse conhecimento um pouco mais além da ferramenta, para às vezes não se perder e pensar, configurei tudo, perdi tudo. Não, é sempre se atentar à região aqui, que foi feita inicialmente, né? Que aí tende a dar certinho. Beleza? Vamos lá, de forma objetiva. Para tudo isso que eu estou falando acontecer, nós temos que ter 3 coisas, né? A primeira é uma conta no Bittrex, certo? A segunda é uma conta na AWS. Uma conta no Bittrex com assinatura comercial, tá? Não pode ser a free, isso é bem importante. Perfeito. Aliás, desde quando o Bittrex trouxe essa funcionalidade, ele ficou pouco tempo, porque infelizmente tiveram algumas pessoas usando da maneira incorreta. É sempre complexo, né, falar de e-mail massa, porque também tem uma questão política muito importante de uso adequado. E aí o Bittrex tirou e hoje realmente só as versões comerciais, tá? Tem essa funcionalidade disponível lá. Perfeito, ou seja, são 3 situações, o Bittrex, a conta na AWS e um acesso ao portal DNS, tá? Rapidamente, eu gostaria de mostrar aqui, hoje o domínio da CRM Think ele está hospedado no Next Access, que é um provedor de DNS de grande escala, existem vários data centers ao longo do globo, então é um serviço de top de linha. Quando eu verifico aqui as entradas DNS, é isso aqui que eu falo que cada domínio, cada cliente tende a ser diferente esse painel.
Por exemplo, o painel da local web que tem DNS é diferente, o painel do Google que tem DNS é diferente, a própria AWS tem serviços DNS lá dentro, então depois a gente vai mencionar um pouco além disso, na hora de validar o domínio, que nessa questão, nesse quesito de validação DNS, cada cliente muito provável vai ter o seu diferente do outro. Então, por isso, só estou contextualizando o que é e aonde que acha isso, né, como o terceiro requisito, mas para que de modo que quando alguém for fazer essa configuração, tenha isso em mãos também, né, o acesso ao provedor DNS do domínio em questão. Perfeito. No caso do Nexus, é o DNS que está CRM Think, né? Que a gente usa exatamente, hospedado nos nossos servidores. O domínio CRM Think, o site, está em cima desse provedor. É basicamente isso que cada cliente tem que ter o seu, saber onde está o seu, né? Para poder fazer toda essa configuração. Perfeito. Okay? Bom, vamos lá. Colocando a mão na massa, o que nós precisamos fazer, tá? Dentro da AWS, a gente vai usar um conceito de identidades. As identidades, elas são o seguinte: ela pode ser o domínio por completo ou ela pode ser um e-mail. Por exemplo, da forma como está aqui, nós temos duas formas de enviar os e-mails da CRM Think através do Bittrex. A primeira delas essa identidade inicial, ela foi validada para o domínio por completo, ou seja, qualquer e-mail que seja @crmthink vai ser permitido o envio, né, baseado nas autenticações e tudo mais, através da AWS. Se nós não tivéssemos essa identidade do domínio verificada, nós teríamos que usar a identidade de e-mails. O que é isso? O e-mail yuri@crmthink, ele está autorizado a enviar através do CES AWS. Então veja bem, são duas frentes. Ou a gente libera o domínio inteiro, ou a gente libera caixas de e-mail pontuais para ser feita a validação. Eu vou até fazer um exemplo aqui, e o Romualdo vai me ajudar, que é o seguinte: nós vamos criar uma nova identidade. E essa identidade, veja só, ela não vai ser do tipo domain. Domain seria para liberar o domínio inteiro. Nós vamos fazer do tipo e-mail, tá? E eu vou usar aqui, qual que é o e-mail, Romualdo? É comunicação? Comunicacão, né? Comunicação @crmthink.com. Quer usar o contato? Pode pôr o contato também, que chega para mim. Qual que tiver acesso para nós validar. Contato@crmthink, por favor. Beleza. As configurações aqui são todas padrões, tá? Não preciso me atentar, não preciso mudar nada. Então, basicamente, estou fazendo o quê? Liberando o e-mail contato@crmthink para que ele possa enviar através da AWS. Quando eu clicar aqui em Create Identity, o que vai acontecer? Ele vai enviar agora um e-mail lá para o contato@crmthink e eu dependo da aprovação, certo? O Romualdo recebe. O Romualdo recebe esse e-mail, confirma e então vem o status de verificado. Perfeito? Tá, só vamos tomar cuidado para não aparecer nada, nenhuma credencial nossa aí, óbvio, né? Que... Não vai aparecer. Mas deu já congratulations aqui, já deu um ok. Show de bola. Então, assim, nós vamos utilizar do e-mail contato@crmthink para fazer os envios. Falando um pouco além do domínio, vamos lá, vamos pressupor que eu gostaria de liberar o domínio X para que seja feita a validação. Eu vou usar como exemplo aqui, Romualdo, a gente pode fazer isso, esse e-mail, esse domínio secundário que tens aqui, que é o connectthink.com.br, tudo bem? Tudo bem. ConnectThink é nossa outra empresa. Exatamente. Quando eu crio uma identidade que ela vai ser do tipo domain, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o domínio aqui, certo? Não preciso também mexer em outras configurações. O domínio é mais abrangente daí, né? É mais abrangente, porque é justamente isso que eu gostaria de mencionar, que é o seguinte, ó. Quando eu der criar uma identidade voltada para um domínio, vejam que apareceu algumas ações técnicas voltadas para o DNS. O que é isso aqui? De forma técnica, ele é relativamente simples a criação, mas como eu digo, a variedade de servidores DNS que existe no dia a dia podem muitas vezes tornar o processo complicado, né? Basicamente, o que esse processo aqui está pedindo para eu fazer? Essas entradas aqui DNS, CNAME, dentre outras, eu teria que copiá-las, ok? E lá no provedor DNS do domínio em si que eu quero liberar, eu fazer a inserção dessas entradas DNS. Então, a caráter de exemplo, tá? Eu não vou seguir com todos aqui, porque a gente não vai conseguir validar o domínio, mas é o seguinte, veja só, um dos CNAMEs que ele está pedindo aqui para criar é esse cara aqui, certo? Começando a partir do I, eu não vou copiar ele inteiro, eu gostaria de copiar só esse cara aqui, ó, do domain key até o comecinho. Eu tenho que fazer uma entrada manual, né, do tipo CNAME, como ele está sugerindo aqui,
lá no meu host DNS. Então vamos lá, criar um CNAME, certo? O hostname é o domínio. Eu tenho que colocar aqui da forma com que está lá na AWS para que fique exatamente igual. Então, se você observar que tem todos os caracteres, né, ponto, o domínio. Esse cara aqui, ele tem que ser exatamente igual a isso aqui, perfeito? E o valor, o endereço para onde vai ser encaminhado esse CNAME é essa segunda coluna aqui. Então, se eu copiar agora isso aqui de forma integral, eu tenho que colar ele aqui, que é o alias, certo? Basicamente, o que essas 3 validações elas vão fazer? A AWS vai checar, ela vai lá no meu provedor DNS e vai dizer, não, o domínio é CRM, qual que é o domínio aqui mesmo, que eu já esqueci? Vamos lá, vamos pegar aqui. O domínio connectfin.br, ele está validado a enviar e-mail, por quê? Porque a gente fez todo esse processo de validação através dos CNAMEs, copia de um lado e cola no outro, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é um adicionar. Eu tenho que repetir isso aqui para todas elas, tá? Para todas as entradas, conforme está mencionando aqui, eu tenho que repetir. Se eu não fizer isso, não vai funcionar, tá bom? Então, isso é básico. Todo esse trabalho aqui técnico, ele vai, no final das contas, o quê? Liberar o domínio inteiro para que ele possa ser enviado. Então, veja só, enquanto a gente não termina toda essa validação, o status não vai ser verificado, ou seja, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar o envio de e-mails pela AWS. Então, se não terminar ele não ficar verdinho, não funciona. De modo geral, até, Romualdo, utilizar os e-mails para envio é mais fácil. Tá? Veja mais fácil também, é mais seguro, eu acho, né? De certa forma sim, tá? De certa forma sim, porque você acaba tendo controle até mesmo dentro do Bitrix, quais são os remetentes dentro das campanhas ali para ter algo até mais assertivo, tá? Eu até recomendaria que fosse feito por e-mail. Mais fácil, fica mais controlado, você consegue bater o olho rapidamente e já saber que o e-mail tal e tal está habilitado a enviar e-mail. Perfeito? Dentre as ações técnicas mais complexas, essa de ajuste do DNS é a principal delas, tá? O resto agora a gente vai ver que é mais simples, de certa forma. Um outro ponto muito importante a ser mencionado aqui com relação ao envio, à liberação do domínio inteiro, é o SPF. O SPF, ele é também algo a ser configurado aqui no DNS, onde, basicamente, no SPF, esse cara aqui tem, deixa eu ver onde que tá, aqui, ó. A entrada SPF, ela vai dizer quais tecnologias, quais IPs, quais servidores podem enviar e-mails através da AWS. Por exemplo, o domínio aqui da CRM Think, ele tem liberado dentro dele um SPF do Google, porque a CRM Think utiliza o G Suite, né? E também tem liberado outros IPs e outros hosts de modo a poder permitir que a AWS também envie os e-mails pelo domínio. Então, assim, é complexo, é difícil de explicar até de forma objetiva, mas é muito importante que o SPF seja considerado na hora de configurar o domínio inteiro, ok? Beleza? Bom, tendo aí as identidades cadastradas, né, tendo acesso à conta, tendo acesso ao DNS, basicamente agora a gente só tem que fazer mais uma coisa, que o que é? É criar uma credencial, e essa credencial que ela vai ser utilizada para enviar e-mails dentro do Bitrix, ok? Então foi o seguinte, eu vou criar uma credencial aqui temporária, de modo que depois o Romualdo possa pegá-la e colocar lá dentro do Bitrix, e eu acho que é possível tu compartilhar a tua tela, né? E mostrar como a gente faz lá, e aí fazer com que o e-mail seja enviado, beleza? Sim, faremos. Bom, o que eu fiz, né? Eu voltei aqui no dashboard do próprio Amazon SES, e aqui embaixo eu fui em Create SMTP Credentials. Ele vai me direcionar para o IAM da AWS, onde eu vou fazer a criação do usuário. Eu vou colocar aqui um nome sugestivo, de modo a gente poder identificar ele agora no teste, que é o seguinte, vamos colocar aqui SES User Webinar, só para a gente poder identificá-lo. Quando eu der um criar, ele vai me exibir as credenciais, tá? Não te preocupa, Romualdo, que isso aqui depois a gente vai deletar essa credencial. Se eu não fizer o download dessas credenciais agora ou salvar esse conteúdo, depois eu não vou conseguir resgatar. Então é muito importante que eu faça o download, ele vai baixar um CSV com essas credenciais, ou que eu copie isso aqui, né, e já salve aí num bloco de notas, para que eu possa usar depois, né, na configuração, beleza?
criado a credencial, agora eu já estou apto a ir lá para o Bittrex para fazer a utilização delas e aí sim configurar o envio, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte, Romualdo, tu quer que eu encerre aqui a minha conexão, a minha compartilhamento? Como que a gente vai fazer? Já fiz para você. Então, perfeito. Só para explicar aqui, né, para quem acompanhou aqui, a parte que o Juliano mostrou ali lá no Amazon Email Service é basicamente a configuração que eu chamo de ponte. Ou seja, exato, quando o Bittrex for disparar, ele não vai disparar o e-mail direto, ele vai mandar lá para o Amazon que o Amazon é bom entregar. Né? Ele entrega até quando você compra no dia seguinte, ele até para e-mail ele é bom também. Exatamente, é uma triangulação, né? O Bittrex se conecta à AWS e que a AWS faz a entrega do e-mail. Exatamente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vou pegar aqui uma... deixa eu ver a tela. Essa tela. Então, lá no Bittrex, deixa eu ir lá para o Bittrex. O que vai acontecer? Quando você estiver aqui na parte de CRM Marketing, quando você for fazer a tua campanha, como é que geralmente você faz uma campanha? Deixa eu pegar uma campanha aqui que a gente dispara, né, basicamente toda semana, somente as campanhas referentes ao nosso e-mail. A gente costumo dizer que a gente é casa de ferreiro, espelho de ferro. Quando a gente monta as nossas campanhas aqui dentro, o que acontece? Quando eu crio uma campanha de e-mail, vou pegar uma campanha qualquer aqui. Vou pegar uma campanha nova aqui, uma campanha de e-mail. O que acontece? Quando eu vou aqui no Bittrex, ele vai me perguntar qual é o remetente. No nosso caso, a gente tem esse comunicação aqui. Esse comunicação, quando eu adicionei o remetente aqui, eu adicionei os dados que a Amazon me passou. Né? O e-mail de comunicação, o SMTP é o da Amazon, não é o meu particular. Eu não consigo mostrar, né? Porque uma vez cadastrado, você não mostra mais. Exato. Mas a gente pode até editar. Se você quiser colocar ali as credenciais novas, ele vai funcionar também, tá? Não, mas ok, se fosse aqui o comunicação, @crmfink, eu colocaria o SMTP do Amazon, que ele colocaria lá. Não é esse, né? É um outro. Sim. Com a porta, o login e a senha que o Amazon passa também. Então, quando eu faço isso, nesse momento, né, e quando eu deixo aqui pronto, ele vai... Aqui não tem como... deixa eu ver aqui. Talvez tenha como editar. Tem como editar aqui, eu só não vou mostrar a senha, mas tá vendo aqui que é a Amazon. Já tá configuradinho ali, né? Tá configuradinho. Já vai aqui o comunicação, vai com o meu nome, vai pro e-mail da Amazon na porta tal, e aqui, olha só, dá para você colocar até limite diário. Não tinha visto isso. Acho que é novo. É novo do Bittrex, né? Isso aqui é legal. Tá 250. Não tá, na verdade, eu não admiti. E aí o login. A partir do momento que isso é feito, é só isso que tem que fazer. Olha que bacana. Esse aqui foi o que a gente disparou na última vez, né? Quando eu faço isso, o próprio Amazon retorna para mim, ó, quantas canceladas, quantos deram erro, quantos cliques, quantas foram visualizadas, tudo isso, aonde clicou, isso o Amazon devolve e já vem automaticamente para cá. Eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. É perfeita essa integração. É isso aí, basicamente as três coisas que a gente usa ali é o SMTP, que a Amazon fornece, o usuário e a senha, que são as credenciais baixadas inicialmente ali na hora que foi criada a AWS. Então, se eu pegar essa campanha aqui, só para ter a certeza, você vai ver que aqui a gente usa a comunicação. Ó, a saída é sempre a comunicação. Vai no meu nome, mas sai a comunicação. A comunicação manda para a Amazon e a Amazon dispara lá e depois eu tenho todo o retorno por aqui. Então fica muito transparente e extremamente funcional. E seguro, tá? Isso é importante mencionar, a questão da segurança. Quando a gente está usando soluções de ponta, como o próprio Bittrex e a própria AWS, a gente não busca somente a disponibilidade, a assertividade da entrega do e-mail. Não é só isso, é também a segurança. Perfeito. A gente observou ali que o usuário que foi criado, a credencial, é um usuário extremamente longo, complexo. A senha, ela tem aqui por volta de uns 20 a 25 caracteres. Então, assim, uma das premissas que tudo isso seja seguro. Tá? Não existe a forma de utilizar senhas menos seguras, usuários menos seguros. Então, por isso, até essa validação do domínio, para que realmente essa relação entre Bittrex e AWS ela seja bem estreita e essencial, na real, para que tudo funcione.
Então, isso é importante mencionar a segurança, né? Porque, eventualmente, o pessoal pode até ficar meio com dúvidas, o quão é seguro, credencial para cá, credencial para lá. Mas, nesse ponto, para a gente que trabalha com segurança da informação, trabalha com tecnologia, são situações que hoje, tecnologias que hoje estão no mercado, que, de certa forma, acabam nos ajudando, inclusive, a cada vez mais eliminar brechas de segurança que a gente sabe que existem aí no dia a dia, né? Inclusive, eu gravei um episódio do podcast lá no 24Cast, depois eu vou deixar aqui também no descritivo, sobre cibersegurança, foi muito legal, a gente falou muito sobre segurança. Então, exatamente. Só para recapitular, né, para quem chegou até aqui nesse vídeo, então a gente mostrou, eu falei um pouco lá no começo, as opções que você tem de disparo de e-mail dentro do Bittrex. O Juliano mostrou uma das opções que a gente trouxe para cá, que é usar o Amazon Email Service como a ferramenta principal de disparo do e-mail, ou seja, você pode construir todo o teu layout de campanha dentro do Bittrex, você configura no Amazon Email Service, ele vai te dar alguns tanto link, login e e-mail, você preenche esse login e e-mail no SMTP do Bittrex de saída, como eu mostrei também aqui, e quando você manda tanto programar a campanha, quando disparar na hora, o Bittrex faz essa ponte, ele manda para a Amazon dispara os e-mails e vai te avisando, esse aqui leu, esse aqui não leu, esse aqui cancelou, e tudo isso fica no Bittrex sem precisar fazer nenhum desenvolvimento de integração, é totalmente nativo. Isso foi um divisor de águas, não só para nós, CRM Think, mas para muitos dos nossos clientes também. É claro que o Bittrex também vai respeitar a limitação do teu plano. Não significa que você, por exemplo, se você tiver, 500 mil disparos de e-mail no Amazon e dentro do Bittrex você tem só, 10 mil, ele só vai disparar 10 mil, ele vai respeitar a assinatura do Bittrex, tá? Porque o Bittrex tem os seus controles lá. Mas, tirando isso, tudo funciona perfeitamente. De novo, acho que vale muito reforçar aqui. Use e-mails bons. Use endereços de e-mails confiáveis, que você sabe que você já se relacionou. Não adianta pegar uma lista de e-mail e sair disparando, porque isso não funciona mais. Isso não tem alcance, né? Não tem mais alcance. Mas quando você se relaciona com empresas que usam bem ali, que você já teve um e-mail, é até mais seguro, você não vai ter problema de cair spam. Lembrando que esse e-mail que a gente está configurando aqui, que eu usei ele para disparo em massa, também poderia ser usado para e-mails transacionais lá na automação do Bittrex, tá? Então fica essa sugestão também. Se você fizer uma régua lá, de automação dentro do Bittrex em algum pipeline, aquele e-mail que você manda lá por dentro também pode ser usado por esse e-mail que você configurar lá no Amazon Email Service. Juliano, cara, acho que é isso. Eu acho um assunto que ele é talvez um pouco técnico, por isso que a gente teve que trazer aqui com vídeo, mesmo com o episódio que a gente gravou lá, mas acho que a gente deu mais caminho das pedras para quem quiser fazer sozinho. Mas eu achei legal, tenho essa demanda e não tenho ninguém aqui. Fica a dica aqui, eu estou realmente indicando a Informatec, que é a empresa do Juliano, que tem gente especializada e pode construir essa ponte, né? Você pode usar esse serviço e realmente tirar o melhor de duas plataformas. E bem, se você tiver um volume baixo, lembrando que o Amazon Email Service tem uma faixa bem interessante de gratuidade, fica aqui essa sugestão. É isso aí, show de bola. A solução em si, as tecnologias, elas estão muito amarradas umas às outras, a DNS, isso, aquilo. Então, assim, entendo que de certa forma talvez alguém não consiga executar do começo até o final, mas, claro, fica o canal de comunicação em aberto aí, tem os nossos contatos aí, no que a gente puder ajudar, então vai estar sempre à disposição. Tá bom. Juliano, obrigado. Galera que chegou até aqui, muito obrigado também. Não deixa de se inscrever aqui no canal da CRM Think, dá um like aqui nesse vídeo também para ajudar a gente a aumentar a nossa audiência. E, claro, a gente sempre vai passar por aqui com conteúdos novos de vídeo e toda semana, 24Cast no ar, crmthink.com.br, conheça lá muito dos nossos serviços de Bittrex e alguns produtos que a gente tem lá também. Valeu, Juliano, obrigado. Show de bola, obrigado, Romualdo, obrigado pela oportunidade aí, tamo junto, valeu.